Nesse vídeo eu trago 4 exemplos de problemas envolvendo equações do primeiro grau. Na primeira questão diz o seguinte: a soma de um número com o seu antecessor é igual a 23. Qual é o menor desses números? Então, na questão diz o seguinte, diz que é uma soma de um número, esse número nós não sabemos qual é esse número, é a soma de um número com o seu antecessor. Então, já que nós não conhecemos esse número, então eu vou chamar ele de x. Então, vai ser a soma de um número com seu antecessor. O antecessor de x, aí nesse caso, seria x menos 1. Essa soma é igual a 23. Então, aqui vai ficar igual a 23. Mas por que aqui ficou x menos 1? Olha só. O número 2, por exemplo. O 2, ele tem o seu sucessor. O sucessor de 2 é o 3. Então, o que eu fiz? Eu peguei o 2 e acrescentei ao 2 uma unidade. Então, ficou 2 mais 1 é igual a 3. Agora, bora ver qual é o sucessor do 3. O sucessor do 3 é o 4. Então, o que eu fiz? Eu peguei o 3 e, junto ao 3, eu adicionei uma unidade. Aí ficou 4. Tá legal? Então, o que acontece? O antecessor do 3 é o 2. Então, o que eu fiz? Eu peguei o 3 e tirei uma unidade. Menos 1. Tá certo? Se eu tenho 3 e tirei uma unidade, eu fiquei com 2. Então, a mesma coisa eu fiz aqui também com o x. Qual seria o antecessor do x? Seria o x menos 1. Tem essa mesma ideia. Eu peguei o 3 e tirei uma unidade e ficou 2. Seria o 3 menos 1. Aí ficou 2. Se por acaso fosse o sucessor de x, o que eu ia fazer? Eu ia pegar o x e no x eu ia acrescentar uma unidade. Aí seria x mais 1. Só que nesse caso, na questão, é o antecessor. Então, é a soma de um número, nós não sabemos que número é esse, é a soma de um número com o seu antecessor. E tudo isso é igual a 23. Aí a questão quer saber qual é o menor desses números. Então, nesse caso, vai ficar o seguinte, vai ficar x mais x menos 1 igual a 23. Então, x mais x é igual a 2x menos 1 igual a 23. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o menos 1, que está aqui no primeiro membro, e vou passar lá para o segundo membro. Aqui ele está negativo, lá ele vai ficar positivo. Então, vai ficar 2x é igual a 23 mais 1. Tranquilo? Então, vai ficar 2x é igual a 24. 23 mais 1 é igual a 24. Então, o 2 que está multiplicando aqui no primeiro membro, vai lá para o segundo membro, e ele vai ficar dividindo. Então, vai ficar x é igual a 24 dividido por 2. Então, nesse caso, o x vai ser igual a 12. Tá legal? Ele quer saber qual é o menor desses números. O menor entre o x e o x menos 1 é o x menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o x menos 1, que nós colocamos aqui na equação, x menos 1, e vou pegar o 12, que é o valor de x, e vou substituir aqui no x menos 1. Então, 12 menos 1 é igual a 11. Então, nesse caso, o menor número é o número 11. O menor número. Segunda questão. O quintuplo de um número mais 20 é igual ao dobro desse número adicionado de 23. Qual é esse número? Então, o quintuplo nada mais é do que 5. 5 vezes o número que nós não sabemos, porque é o que diz na questão. É um quintuplo de um número. Então, o quintuplo dá uma ideia de 5. Então, vai ser 5 vezes x. 5 vezes x mais 20. Igual ao dobro desse número. Esse número nós não sabemos, então eu vou chamar de x, que nem eu fiz aqui no primeiro membro. Então vai ficar 2x mais
23. Então aqui eu montei a equação a partir do comando da questão. Então o quintuplo de um número adicionado com 20 ficou aqui no primeiro membro. Tudo isso é igual a 2x mais 23, que é o dobro desse número que nós utilizamos aqui no primeiro membro, adicionado com 23. Então ficou essa equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o 5x aqui no primeiro membro e vou passar o 2x que está aqui no segundo membro para o primeiro membro. Ali vai ficar negativo, vai ficar menos 2x, igual a 23. Vou pegar o 20 positivo, vou passar lá para o segundo membro. Então vai ficar 20 negativo. 5x menos 2x é igual a 3x. Tudo isso é igual a 23 menos 20 é igual a 3. Então, o 3 que está multiplicando passa lá para o outro lado dividindo. Então vai ficar x é igual a 3 sobre 3. Dividindo 3 com 3, x é igual a 1. Terceira questão. Numa sala de aula, existe 6 meninos a mais do que meninas. Se o número total de alunos é igual a 48, determine o número de meninas. Olha só, na questão diz que numa sala de aula existe 6 meninos a mais do que meninas. Então, o número de meninas eu vou chamar de x. E o número de meninos eu vou chamar de x mais 6. Tá certo? Porque nós não sabemos qual é a quantidade de meninas. Mas o número de meninos é 6 vezes a mais do que o número de meninas. Então, o número de meninas eu vou chamar de x. E o número de meninos eu vou chamar de x mais 6. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o número de meninas, que nesse caso eu vou chamar de x, e vou somar com o número total de meninos, que é x mais 6. Tudo isso é igual a 48. Então aqui nós montamos uma equação do primeiro grau. Então aqui vai ficar 2x, x mais x é igual a 2x, mais 6 igual a 48. Então vai ficar 2x é igual a 48 menos 6. Então 2x é igual a 42. Então o 2 ele está multiplicando, passa lá para o outro lado, vai ficar dividindo. Então nesse caso x é igual a 42 dividido por 2. Então dividindo 42 por 2, vamos ter o 21. Lembra que no início da questão, no início do processo de resolução da questão, eu disse que o número de meninas seria igual a x e o número de meninos seria igual a x mais 6. Na questão, a questão quer saber qual é o número total de meninas. Só que nós encontramos aqui já embaixo o valor de x, e o valor de x representa o número de meninas, tá legal? Então nesse caso a resposta é igual a 21. E para finalizar, temos aqui a quarta questão que diz o seguinte: no estacionamento para carros e motos, o número total de rodas é igual a 180 e o número de carros é igual a 34. Determine o número de motos. Então olha só, vamos então montar a equação de acordo com o que pede no comando da questão. Então o que acontece? Eu vou utilizar o C para representar o carro. O carro ele possui 4 rodas. Então aqui vai ficar 4C. Eu vou utilizar a letra M para representar a moto. A moto possui 2 rodas. Então o que acontece? 4 vezes o número de carros mais 2 vezes o número de motos é igual a 180. Eu devo encontrar um valor em que eu posso substituir aqui em C, e também eu devo encontrar um valor que eu posso substituir aqui em M, para que o primeiro membro seja igual ao segundo membro. Mas na questão diz que o número total de carros que tem no estacionamento é igual a 34. Então aqui no C, que representa o número total de carros, eu vou colocar o 34.
Então vai ficar 4 vezes 34 mais 2 vezes m, que é o número total de motos. Tudo isso é igual a 180. Então, multiplicando 34 com 4, nós vamos ter então o número 136. Então, vou pegar o 136 e vou substituir aqui embaixo. Tá certo? Então, vai ficar 136 mais 2m é igual a 180. Então, eu vou repetir aqui embaixo o 2m e o 180. E vou pegar o 136 que está aqui no primeiro membro e vou passar para o segundo membro. Só que ele vai ficar negativo. Vai ficar 136. Então, 2m é igual a 44. Então, m é igual a 44 sobre 2. Então, se eu dividir o 44 por 2, m vai ser igual a 22. Ou seja, nós temos 22 motos e 34 carros.